na época mais vergonhosa da nossa história. Nós vivemos na época mais vergonhosa da nossa história. Somos uma geração de covardes, de traidores. Essa é a sentença que os nossos filhos vão nos dar. Nossos pais venderam um grande país por um par de jeans, um pacote de Marlboro e chiclete. Nós não conseguimos defender a União Soviética, a nossa pátria. Vendemos tudo. Um crime terrível. Eu nunca vou me acostumar com essa bandeira tricolor russa. Para mim, nossa bandeira sempre será vermelha. Eu sonho com o dia que tudo seja vermelho, como a bandeira de um grande país, a bandeira da grande vitória. O que eles foram fazer conosco? O que eles fizeram conosco? Para que fechássemos os olhos e saíssemos correndo atrás dessa porra desse paraíso capitalista? Eles nos engambelaram, nos enganaram com figurinhas, com prateleiras de colbaçá e embalagens brilhantes. Vendemos tudo, tudo! Não me venha com esse papo de que foi a CIA que acabou com a União Soviética, não. Também não foram os bolcheviques que fizeram merda com o país. Também não foram os cretinos dos intelectuais que queriam ir para o exterior. Não! Fomos nós! Nós mesmos, com as nossas próprias mãos. Sonhávamos com um dia que pudéssemos ter McDonald's na Praça Vermelha, um Mercedes-Benz na garagem, a bosta de um videocassete Panasonic, comprar filme pornográfico na banca de jornal. Não foi isso? Não foi isso! A Rússia precisa de um líder com mão de ferro, de um capataz com um porrete. E assim foi a época do grande Stalin. Viva! Viva!
celulares ou deixem no modo avião para que isso não interfira nos nossos microfones. Muito obrigada, vamos espetar. Um assassino. É algo interessante. Não importa o que digam, um assassino não é uma pessoa comum. Nós sentimos atração por eles, dá curiosidade. O mal hipnotiza. Só uns poucos ficaram loucos. Todos os demais viveram a vida normalmente. Beijaram suas esposas, jogaram xadrez, compraram uns brinquedinhos para os seus filhos. E cada um deles pensava: não fui eu. Não fui eu. Foi o sistema. O próprio Stalin. Até ele dizia: não sou eu quem decido, é o partido. A lógica era genial. A vítima é o carrasco. E por fim, o carrasco também é vítima. A roda gira e não há culpados. São todos vítimas. A roda gira, não há culpados, não. São todos vítimas. Na escola soviética nós somos ensinados que o ser humano é bom. Por natureza. Ele é maravilhoso. Até hoje a minha mãe acredita que são as condições terríveis que o tornam terrível. Mas isso não é verdade, não. O ser humano passa a vida inteira oscilando entre o bem e o mal. Ou você enfia um lápis bem afiado no mamilo de alguém, ou alguém enfia em você. Escolha. 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 Eu ouço alguém gritando: voltou a ter ricos e pobres nesse país. Enquanto uns comem caviar, compram aviões, ilhas, outros não conseguem comprar nem um pãozinho. Mas isso não vai durar muito tempo aqui. Ainda hão de dizer que Stalin foi grande. O machado fica. O machado sobrevive ao dono. O ser humano demora muito tempo para chegar no seu fim. Quanto tempo? Quanto tempo ele dura? Depois que você enfia a perna de uma cadeira no cu de alguém, ou uma estaca no saco de uma pessoa, não tem mais ser humano. Não tem ser humano. Tem só merda!
poluição, bomba H, estocar, ideal, imolar, torrar e acetona, coxa e cobaçar, sangue de cal, caviar, vegelar, capital, liquidar, servir, oligarca, czar, agiota. Não é todo dia que um marechal do império comete suicídio. Se enforca em um radiador do Kremlin, porque ele quis ir embora, porque o país dele estava indo embora. Ele quis ir junto. Ele não conseguia mais se ver aqui. No fundo, eu acho que ele já imaginava como as coisas seriam, que destruiriam o socialismo, que aquele papo furado terminaria em sangue, em roubo, uns comunistas julgando outros comunistas, que mudariam o nome de Leningrado, que viraria moda xingar o partido. Vai se fuder! O país morrendo, e eles estavam felizes, derrubar, destruir. Mas ele era um comunista idealista, romântico. Acreditava que o comunismo tinha chegado para ficar. Hoje, isso aqui é uma noção absurda, idiota até. Ele não conseguia acreditar que pudesse existir o capitalismo aqui. Não com o nosso povo soviético, com a nossa história soviética. E ele viu também aqueles jovens abutres começando a se agitar, os pioneiros do capitalismo, que na cabeça não tinham Marx ou Lenin, só tinham dólares, 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 dólares. Que golpe foi esse sem nenhum tiro? Ele não conseguia se conformar com o fato de que logo tudo seria pisoteado, o regime soviético, a grande industrialização, a grande vitória, e ele achou que viriam atrás dele também, hein? Dizem que foi assassinato. Não acredito, não acredito. Parece que tem uns boatos, uns fatos até. Dizem que o barbante não dava, de que a chave estava pro lado de fora do gabinete, mas as pessoas falam demais. Adoram um mistério palaciano. Não se deve acreditar em relatos. As pessoas estão erradas em acreditar tanto assim no ser humano, na verdade humana. A história é a vida das ideias, não são as pessoas que escrevem, é o tempo que escreve. E a verdade humana é apenas um prego em que cada um pendura o seu próprio chapéu. Vivemos hoje nesse tempo infame, vazio, cobertos de trapos e videocassetes. Onde foi parar o nosso grande país? Se acontece alguma coisa hoje, nós não venceríamos ninguém, nada. Nem o Gagarin teria voado, nada, esquece. Olha, eu posso imaginar o que o nosso marechal sofreu. Um comunista de verdade, um veterano de guerra, um marechal soviético, Enterrem Lenin e sem honras. Lacaio dos americanos. Troco de que venderam nosso país? Vocês são os idiotas. Nossa, meus amigos, vocês são os idiotas. Tem medo de dizer logo ao povo que estão construindo o capitalismo? Todos aqui estão com coragem de pegar em armas, viu? Até minha mãe, dona de casa. Dá pra fazer bastante coisa com uma baioneta, viu? É verdade, só que sentar em cima é desagradável. Eu passava com os tanques por cima desses malditos burgueses.
português de merda. Olha, quem inventou o comunismo foi Marx, um judeu. Só uma pessoa poderá me salvar, hein? O camarada Stalin. Esse daí, ó, se voltasse 2 dias que fosse, mandava fuzilar todos eles aqui, ó, todos. Essas putinhas do Stalin. O sangue nem esfriou na mão de vocês ainda. Uma grande Rússia não se faz sem ter o Stalin. Olha o que eu te falei. Estão cagando no cérebro do povo. É como o camarada falou, a verdade humana é um prego em que cada um pendura o seu próprio chapéu. Olha, nos últimos anos soviéticos, eu só me lembro de uma vergonha que não passava. Stalin não mexeu com os homens simples, só os grandes é que perderam a cabeça. Essas bigodudas vermelhas da KGB. Você também, ô boiolão? Vai ser daqui a pouco que não houve campo nenhum. Só dos pioneiros. Eu falo Mas sabe por que a gente bebe? Vocês sabem por que a gente bebe? Por quê? Porque a gente não gosta da vida, não. A minha questão é muito mais concreta. Eu quero viver num país grandioso ou num país normal? Mas é que o ideal grandioso exige sangue. Hoje em dia, ninguém mais quer morrer por alguma coisa, imagina. Isso, o russo precisa acreditar em alguma coisa, algo luminoso, É, algo elevado. isso, o socialismo fazia as pessoas viverem na história, acreditar em algo grandioso, é isso. Porra, nós somos tão espirituais, né? Tão especiais. Não, e vocês ficam depois falando que eu tenho que me arrepender. Porque todo mundo aqui se sente vítima, não é mesmo? Ninguém se sente cúmplice. Nós não tivemos democracia. Lá somos nós democratas, camarada. Democracia é uma palavra engraçada na Rússia. Putin é um democrata. Essa é a piada. Eu não votei nesses canalhas. Eu votei em outros canalhas. A Rússia só pode ser ou grande ou nada. Pra que eu quero viver num país grande? Vamos morar na Dinamarca. Sempre fomos assim, sempre fomos assim. Ou queremos uma constituição ou um caviar mais forte. Não. O que nós queremos é um exército forte. Vocês queriam aí o capitalismo, isso sim. Depois vocês ficam aí reclamando que foram enganados. É verdade. Pois é, agora sim o capitalismo chegou. Isso aí. Olha, eu invejo as pessoas que tinham um ideal. Pois olha, eu continuo acreditando numa Rússia grande, camarada. Eu não lembro dela, mas eu sei que ela existiu. Ela era enorme, enorme. Inclusive as filas para pegar papel higiênico. Ao contrário do que disse Marx, depois do socialismo, nós estamos construindo o capitalismo. Ninguém sabe a verdade sobre o golpe. Ninguém. E todo mundo mente. Todo mundo mente. O aparato burocrático é uma máquina de manobra. A burocracia não tem princípios. Lenin já dizia, a burocracia é pior que um contra-revolucionário. A coisa mais importante é ficar sentadinho no lugar, esperando para receber, como sempre, um suborno aqui e acolá. A burocracia é o nosso forte. A única coisa que importa é a fidelidade pessoal. Não esqueça quem é o seu patrão. Não esqueça qual é a mão que o alimenta. Que Deus não me permita viver em época de mudanças. Amém. Meu pai viveu 90 anos e ele dizia que na vida dele não tinha acontecido nada de bom, só a guerra. Na minha escola tinha uma menina que ela ia com o mesmo vestido toda vez. Ninguém tinha dó dela, não. Parece que virou uma vergonha ser pobre. É, e virou rápido. rápido. Ninguém vai conseguir me convencer que nós nascemos só para comer e dormir bem. E que o herói de agora é aquele que compra uma coisa no lugar e vende essa mesma coisa em outro lugar por 3 copetes a mais. Não, né? Nós estamos vivendo sobre os escombros do socialismo, camarada. Dois ali falando de sofrimento. Vocês esquecem que a tragédia desse país é que a vítima e o carrasco são as mesmíssimas pessoas aí. O comunismo é igual a lei seca. A ideia é muito boa, mas não funciona. Quando eu acreditava no comunismo, eu não precisava de igreja. Agora eu tenho que ir na missa com a minha esposa só porque o padre diz pra ela, minha amada. Você Eu não me interesso por política, eu não participo desse jogo. Mas
eu admiro o camarada Stalin. Opa, falou. Ao falecido camarada, um gole amargo. Que descanse em paz. Gorbachev. Sem ele nós viveríamos ainda na União Soviética, no socialismo. Éramos uma superpotência. Venceríamos qualquer guerra. O Stalin criou um Estado impenetrável por baixo, mas vulnerável por cima. Gorbachev foi o coveiro do comunismo. Ele abandonou todo mundo. Aquele ali não gostava de exército, não. E o nosso país tem uma mentalidade bélica, né? Uma ideologia bélica. Soldado russo não tem medo de morrer. Mas aí o Gorbachev falava: oh, os inimigos da perestroika, esses inimigos da abertura, pareciam um Gandhi russo. Os Estados Unidos nos consideravam o império do mal, e o nosso comandante em chefe parecia um monge budista. O nosso Estado sempre existiu em regime de mobilização. Ele não foi pensado para uma vida pacífica. Você acha mesmo que a gente não podia ter feito videocassete e sapato feminino? Porra, em 2 tempos. Mas nós queríamos outra coisa. Nosso objetivo era outro. O povo quer coisas simples: comida e czar. Nosso país também tem uma mentalidade czarista, né? Não precisamos de uma bomba atômica, precisamos de um czar. O Ivan, no resto do mundo, é Ivan o Terrível. Gorbachev não queria ser um czar. Gorbachev entregou todo o poder sem sangue. Veja, o Kremlin tinha um cozinheiro próprio. Todo mundo pedia arenque, toicinho, caviar negro. O Gorbachev pedia mingau. Um mingau e uma saladinha. Fazia dieta. Ele e a esposa faziam dias de jejum. E ele amava muito aquela esposa também, né? Algo nada soviético. Andavam de mãos dadas pelos palácios. O Yeltsin não. O Yeltsin já acordava logo cedo, virava um copinho de vodka, quebrava um pepino no dente, ó, ia trabalhar. Isso sim é que é uma coisa russa. Os nossos netos teriam perdido a grande guerra patriótica, meu camarada. Eles não leem os mesmos livros, eles não veem os mesmos filmes. Ah, mas é que os romances russos não ensinam a subir na vida, não ensinam a ficar rico. Os heróis de Chekhov, por exemplo, agora. eu não vou falar mal, não. É que eles passam muito tempo tomando chá e reclamando da vida. É isso. Ué. Mas a arte e a morte não tem tudo a ver uma com a outra? Na arte russa, então, mais ainda. Lutamos, matamos, por quê? Por Stalin? Não foi por vocês, seus idiotas. Vocês! Quando eu recebi o comunicado do falecimento do meu pai, na mesma hora eu me alistei e fui pro fronte! Esses moleques estão pilhando a pátria soviética, estão vendendo tudo. Se a gente soubesse que ia ser assim, tinha pensado melhor. Nós éramos um grande país, camarada! Mãe Rússia! A mãe Rússia é grande e farta para quererem botar ordem nela. Em 5 anos, pode mudar tudo na Rússia. Em 200 anos, não muda nada. Ah, não muda. As paisagens são intermináveis, mas a mentalidade é de servo. Os bandidos agora viraram os patrões? E os inteligentes são considerados idiotas? É a nossa pátria, então! O copo inteiro dessa vez, eu tô de olho, viu? A mulher russa nunca teve um homem normal mesmo. Camarada, Stalin tinha que mandar pra Sibéria 3,5 milhões de prisioneiros. Maldito ano de 1941. Se um camarada pega uma arma na mão, não vou falar. Ah não, peraí, começou, agora termina. Não vou falar, eu não tenho esse costume. A gente não tinha coragem de falar um pro outro, nem no front. Vai falar aqui na frente de todo mundo. Mas a gente tá entre amigos, tá todo mundo aqui. Agora os camaradas.
A minha mãe trabalhava numa padaria e lá tinha controle. Uma vez, pegaram migalhas de pão nas luvas dela. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. Que porra de heróis somos nós? Nós nunca fomos tratados como heróis. Antes, nossa vida era uma bela merda, mas depois ficou pior Você viu também que os alemães estão vivendo? Na televisão tem mostrado, né? Estão vivendo muito bem, obrigado! Os vencidos estão vivendo 100 vezes melhor do que nós! E somos os vencedores, porra, camarada! Uns ficam com o quê? Com a rosquinha. Outros ficam com o buraco da rosquinha. Vocês sabem como é que os soldados russos conquistaram Berlim? Eles eram corajosos, hã? Mas não o suficiente para recuar. Vai se fuder, meu! Vai se fuder, meu! Vai se fuder! Você vai ficar falando mal do nosso grande exército soviético aqui, não! É uma piada. Eu vou mostrar pra você. Aqui, ó. Eu fui! E sempre serei comunista! Se não fosse o Stalin, se não fosse o partido do Stalin, nós não tínhamos vencido merda nenhuma! A merda foi a democracia de vocês! Democracia merda nenhuma! Eu vou mostrar a democracia! Você quer ver a democracia? Eu vou mostrar a democracia! Aqui, ó! Pega a democracia! Pega a É claro que o Gorbachev assustava os velhinhos. Ele queria um mundo sem bomba atômica. O que seria de um país sem uma bomba atômica? Mas no fundo ele só queria ser amado. Gorbachev queria tanto que os hippies franceses andassem com camisetas com o rosto dele estampado. Os interesses do país foram entregues de maneira medíocre e vergonhosa. Agora o mundo é unipolar. Ele pertence aos Estados Unidos da América. Eu viveria até mesmo em um chiqueiro se nele houvesse pelo menos o poder soviético. Ou algo mais ou menos assim. Eu confesso que eu também não li Lenin. Só um soviético entende um soviético. Camarada, um comunista é aquele que leu Marx. Um anticomunista é aquele que leu Marx. E entendeu. Nossa, a cara de vocês! Eu quero só uma brincadeira. Mas eu joguei.
que sumiu foi a nossa amizade. De repente, todo mundo tem tanta coisa para fazer. Difícil ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, camarada. Tem que trabalhar. Estou lendo Trotsky, Minha Vida. Lá está bem retratada a cozinha da Revolução. Mas ele também, ele era um sujeito ambíguo, para dizer o mínimo. Como todos, estava disposto a jogar as pessoas na fornalha. Educação na base do fuzilamento. Stalin não foi o primeiro a pensar nisso. Eram todas pessoas de guerra. O Lenin tinha uma observação muito interessante. As revoluções acontecem quando elas mesmas querem, não quando alguém quer. Mas aí vem essa perestroika e deixamos tudo escapar pelas nossas mãos. Por quê? No alto escalão do governo tinha gente inteligente, sim, mas a impressão geral era: vamos dar uma arrumada e seguir em frente. Nós não sabíamos até que ponto o povo estava cansado das coisas soviéticas. Nem nós acreditávamos tanto assim no futuro brilhante do socialismo, mas nós acreditávamos que o povo acreditava. A China não ruiu, Coreia do Norte também não, até a pequena Cuba ficou em pé. E nós desmoronamos. Eles nos atingiram naquilo em que éramos mais fortes, o nosso espírito. Se pelo menos tivesse acontecido uma guerra, nós teríamos vencido. Se pelo menos tivesse acontecido uma guerra, nós teríamos vencido. Você, Volodya, tem o livre e bem-intencionado desejo
e a forte convicção de tomar como esposa esta Helena que vê aqui à sua frente? Sim, padre. Não está prometido para nenhuma outra noiva, Volódia? Não estou, padre. Muito bem. E você, Helena, tem o livre e bem intencionado desejo e a forte convicção de tomar como esposo este Vladimir que vê aqui à sua frente? Sim, padre. Não está prometida para nenhum outro noivo? Não estou, padre. Muito bem. Então eu vos declaro marido e mulher. Voraz perdição, o amor fez corar o diabo, a sede e sonho gozar sagrado amor, serviu salvação, o amor fez gemer a santa espasmo e rito, o amor desveste a fé ao amor. Eu estava na solitária aguardando o meu fuzilamento. Eu pensei muito. O tempo não passava. Era uma espécie de abstração. Eu sentia um vazio tão grande por dentro. E um dia uma voz saiu de dentro de mim. Se você existe, Deus, me ajuda, não me abandona. Leia minha ficha. Eu matei uma pessoa. Eu tinha 18 anos. Eu tinha um sonho. Eu queria ir para Moscou. Eu queria estudar e ser poeta. Eu morava com a minha mãe. Aí eu me apaixonei por uma moça muito linda. Nós estávamos voltando de um baile. Era inverno, eu não estava bêbado. Nós viemos andando, viemos conversando. Ha ha ha, hi hi hi. Viemos caminhando. Você me ama mesmo, de verdade. Amo. Eu amo mais do que a vida. E o que você seria capaz de fazer por mim? Por você, eu seria capaz até de me matar. Você se matar, tudo bem. Mas por mim você mataria a primeira pessoa que passasse? Mataria? Eu precisava provar o meu amor. Eu arranquei uma estaca que estava numa cerca e fiquei lá parado, esperando, até alguém aparecer. Finalmente um homem veio na nossa direção. Eu peguei aquela estaca e pá! Golpeei a cabeça dele. Eu golpeei uma vez, golpeei duas vezes. Ele caiu e eu continuei batendo nele no chão com aquela estaca. Era um professor nosso.
pretensão de me casar. Mas é claro que eu sonhava. Uma vez eu tive um sonho. Eu estava caminhando pelo prado, na direção do rio que passa atrás da nossa cidade. Eu avistei um homem bonito. Ele se aproximou de mim e disse: "Você é a minha noiva na presença de Deus." Aí eu acordei. Eu não podia esquecer aquele rosto, eu não podia. Passou 1 ano, 2, e nada de aparecer o tal rapaz. Aí o Liocha estava dando em cima de mim já fazia tempo. Ele me pediu em casamento. Eu disse que não. Eu não o amava. Eu a amava. Mas ele insistiu. Nossa, desde a escola. Eu fui convencida. Me disseram que o amor viria depois. Depois ela se casou e mudou de cidade. Eu me casei. Ele era um homem muito bom. Mas eu... Nossa, eu amava. Eu dei um filho para ele. Mas depois que eu parei, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu passei a ter aversão a homem. Eu já tinha um filho. Pra que um marido? Era de manhã. Aí Eu vi pela janela. Eu peguei meu filho nos braços e fui embora. A Liena chegando com uma criança nos braços. Mas eu não tinha pra onde ir. Desde aquele dia eu Os fiquei meus pais alegre, já tinham morrido, eu fiquei fazia contente. tempo. Talvez até... Aí eu lembrei do Yura. Yura, nós somos tão amigos. Você pode nos receber na sua casa por uns tempos? Claro, Liena. Claro. Ele nos recebeu tão bem. E nós fomos ficando e ficando. Quando nós nos casamos... De repente eu fui parar no cartório com ele. Fiquei no 7º céu de ele tanta queria alegria. casar na igreja. Mas eu disse que não. Eu contei a verdade. Eu disse verdade. o rapaz do sonho. Com dinheiro a coisa não ia bem. Mas dinheiro é casei. dinheiro. Ele me amava Felicidade. Felicidade é felicidade. muito. Eu dei filhos para ele. E durante os 15 anos que nós passamos juntos, nós andávamos de mãos dadas na rua. Na época nós chegamos a ter uma televisão. Nós ganhamos de presente. Aí as crianças ficaram grudadas na tela. Não, era impossível tirá-las de lá. A Liena começou a achar que elas ficaram meio estranhas, Elas ficaram meio violentas. Ela não pensou 2 vezes. Ela encheu a televisão com água, como se fosse um aquário. Aí a televisão pegou fogo. Crianças, vão ali olhar as flores no jardim. Elas estão lindas. Vai ali falar com seu pai. Olha aqui, pra mamãe. Não. As crianças, elas não ficaram ofendidas, não. Imagina, foi a mamãezinha que falou. С чего же мне начать? Как я стала оператором? Ну, скажу вам, что я кончала английскую школу в Сокольниках, знала язык хорошо. Моя мама рассчитывала, что я стану каким-то приличным там историком, она была сама театроведом. Вообще заниматься какими-то науками, которые ей казалось, что мне будут интересны, и папа тоже. Но мы жили в доме кинематографистов, рядом с Дзигой Вертовым. Он, правда, очень в своей сфере очень известным человеком. Он создавал ГИК вместе с Эйзенштейном. Эйзенштейн творческую часть, а он технологическую. Он был заместителем министра культуры, кинематографии долгое время. И директором Института научно-исследовательского института, где он руководил всеми работами по созданию широкоэкранного, кругорамного и так далее. Aqui, nós temos esse costume. As mulheres escrevem cartas para os homens na prisão. Eu escrevi centenas dessas cartas e recebi centenas de respostas. Aquele dia não foi diferente. O carteiro gritou, eu saí correndo. Carimbo postal da cadeia. Mas naquele dia o meu coração bateu tão forte. Eu já tinha recebido aquele tipo de carta antes. Eu sou uma pessoa sonhadora, mas eu sei lidar com a realidade. Eu fui logo escrevendo: eu preciso de uma carta com uma fotografia do seu rosto. Em pouco tempo, eu recebi a carta com a fotografia. Era ele, o rapaz do sonho, o meu amor.
Eu tive que contar pro meu marido. Ele precisava saber. Porra, Liena. Porra, Liena. Ele chorou tanto. Nós temos 3 filhos para cuidar. Ele insistiu. Eu também chorei. Liena, você tem ideia de que você vai ver esse homem 2 vezes por ano? Sim, eu sei. Pra mim isso basta. Pra ela chegar até ele? Nossa, ela tinha que ir pro norte, o presídio era muito longe. Da primeira vez que ela foi lá, ela chegou e bateu no guichê assim e falou: me dá uma autorização para uma visita. Tá, a senhora veio ver quem? Volodya Podbudsky. Tá, e a senhora é o que dele? Eu amo! Tudo que ela tinha de desmesurado, de maximalista, ela despejou nesse Volodya. Você tem ideia de que eu esperei 20 anos por isso? Agora nós finalmente estamos juntos. Não, claro que ele não estava preparado para aquilo, não. Ele estava recebendo visitas de uma batista. Eu acho até que eles tinham um romance. Mas é que era tanta energia da parte dela, era tanto entusiasmo. Acho que quando alguém deseja tanto assim conquistar você, qualquer um fica assustado, né? Sabe o que é? Ela passou a vida inteira desejando o absoluto. Mas o absoluto só é possível na escrita. É só no papel que pode se dar a realização completa. Primeiro eu fui condenado ao fuzilamento. Depois a minha pena passou para prisão perpétua. Eu estou trancafiado aqui há 17 anos. Na minha cela tem uma cama, um banco, um copo e uma colher. Eu não tinha nada para fazer e de repente eu comecei a ler a Bíblia. Eu não conseguia mais parar de ler. E aí a Liena apareceu. Eu amo você. Eu saí da escuridão profunda para cair na luz mais brilhante. É claro que não era uma situação normal. Ela tinha um marido, tinha 3 filhos. Se eu tivesse no lugar do marido dela, nem sei. Como é que eu podia imaginar que mulheres como a Liena existiam? Para mim só tinha 2 tipos de mulheres: as decentes e as vadias, e era isso. Eu quero acreditar na felicidade. Eu quero acreditar que eu posso ser amado e que a única diferença entre mim e as outras pessoas é só que elas se consideram boas. É só isso. Nós queríamos uma criancinha e ela engravidou, mas ela perdeu. Foi o Senhor. Foi o Senhor lembrando dos meus pecados. Одно за другим я преподаю. И всю жизнь, так вот, как я начала снимать, вот я так продолжаю снимать. Я быстро очень говорю, да, ребята? Нет? Ничего? Ну вот, значит, и, ну что вам сказать, это была замечательная, прекрасная жизнь для меня. Мне это был полный кайф, с утра до ночи был полный кайф, потому что я делала то, что я люблю, я всегда делала только то, что я люблю. Не могу сказать, что иногда я делала все, что я люблю, потому что иногда просто это не пропускалось. Вы, журналисты, прекрасно понимаете, что какие-то темы больше интересуют, какие-то меньше. Я никогда не делала того, чего я не хочу делать. Тем не менее, были случаи, когда я не хотела делать, но начав делать картину, я
ее все-таки делала, но она получалась не такой, какой она была записана в сценарии, а такой, какой я хотела, чтобы она была, понимаете? В общем, я не буду в это дело как бы углубляться слишком, потому что это очень-очень долго. Você tá me traindo, eu sinto que você tá me traindo. Como é que eu vou deixar os meus filhos para trás? Você é cristã, você tem que ser submissa e você deve obediência ao seu marido. Ela enrolou um chale na cabeça e foi morar lá do lado do presídio. Ele foi preso quando ele tinha 18 anos. Na época ainda existia a União Soviética. Hoje o país está completamente diferente. Você imagina se ele sai hoje? Ele vai cair de cara no chão. Ai, vai tomar muitos golpes na vida. Vai, porque não tem emprego. A família deu as costas para ele completamente. E ele é mau. Ele é mau. A escuridão atrai. Uma mulher com marido, 3 filhos, se apaixona por um presidiário perpétuo, condenado por um crime hediondo e por causa dele larga tudo. É uma história muito russa. Por que vocês estão rindo? Todos riem de mim, eu sei. Você diz a verdade, ninguém acredita em você. Se você segue o próprio coração, te chamam de anormal. Mas se você mente, aí sim.
Amor? Não sou contra. Não, é verdade, eu não sou contra mesmo, tá? Não sou contra toda essa coisa bela, brilhante, altissonante. Mas aqui deve fazer o quê? Uns 10 anos que eu não escuto pronunciar essa palavra. Amor. Pra mim o século XXI é dinheiro, sexo e 2 canos. Os homens por acaso procuram amor? Para os homens as mulheres são uma presa, um troféu de guerra, e eles são os caçadores. E as mulheres procuram um príncipe encantado, mas não com um cavalo branco e sim com um saco de ouro, né? Eu não inventei isso, tá? Não fui eu quem inventou, são regras aí, ó, estabelecidas durante séculos e séculos e séculos. Eu vim de Rostov. Meus pais trabalham numa escola. Meu pai é químico, minha mãe é professora de literatura e russo. Eles adoram lembrar, até hoje, que eles passaram um tempão da vida deles vivendo só com um jogo de roupa de cama, um travesseiro e um par de chinelos cada. E que eles passavam a noite lendo um para o outro, que eles passavam a noite recitando os poemas, que eles sabiam de cor um para o outro, que eles tinham um ninho de amor deles. É bonito. Até a primeira nevasca, né? Eu brincava, minha mãe ficava ofendidíssima. Nossa, falava, você não tem fantasia, menina! Nós éramos uma família soviética normal, tá? De manhã, no café da manhã, trigo sarraceno, ou um macarrão com manteiga, laranjas uma vez por ano, no ano novo, claro. Vocês sabem que até hoje eu me lembro do cheiro delas. A gente passava férias como selvagens, posso dizer assim, porque nós ficávamos todos amontoados num quartinho de 9 metros quadrados, todos juntos assim, cheios de orgulho mesmo, assim, dos nossos livros preferidos, que a gente conseguia tudo por debaixo dos panos, né, claro. Cheios de orgulho também das peças de teatro que a gente assistia. Minha mãe tinha uma amiga que trabalhava no teatro, então ela sempre conseguia pra gente ingressos pra gente assistir estreias, teatro. Nossa, e isso rendia depois entre nós conversas durante meses. É isso, eu não lembro de nada ruim, não lembro. Eu só lembro que era um mundo muito ingênuo e muito desajeitado. Eu já sabia que não queria viver daquele jeito. Quase fui expulsa da escola por causa disso. A gente tinha aula de economia doméstica. E aí, bom, os meninos por algum motivo eram ensinados a dirigir carros e as meninas a fritar almôndegas. Claro que eu sempre queimava as malditas das almôndegas. A professora sempre gritava comigo, falava, você não sabe nada, você vai ter marido, não vai conseguir cozinhar pro seu marido. Na época eu já me defendia, virei pra ela e falei assim, não vou mesmo, eu vou ter uma empregada. Nascidos na União Soviética, hein? É um diagnóstico, é um estigma. Daí eu fui para Moscou. Nossa, eu fui para Moscou, era jovem, frenética, ativa. Eu dizia para mim mesma, eu nasci para ser feliz, quem sofre são os fracos. E para mim, Moscou era minha cidade, ela era um impulso para as minhas asas, sabe? E ó, eu cheguei lá com 200 verdinhas no bolso, e só. Ó, anos 90 foram cruéis, viu? Foram muito cruéis. Eu lembro do meu pai, nossa, meu pai ficava repetindo pra gente, pra tentar nos convencer. Na verdade, pra tentar se convencer. Ah, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência.
eu acho que pessoas como os meus pais não tinham entendido que o capitalismo já tinha começado. Será que eles entendem isso hoje? Bom, eu não tenho resposta para isso. Não tenho mesmo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Meus pais não pediram pelo capitalismo. Eu pedi. Eu pedi sim, claro. Pessoas como eu pediram. Pessoas jovens, fortes. Pessoas que não queriam ficar enjauladas. Pra gente o capitalismo era um risco, era uma aventura. Nossa, eu não posso nem falar isso perto dos meus pais ainda hoje. Meu pai continua um romântico soviético. O que mais que eu me lembro? 91, teve a tentativa de golpe em 1991. Eu lembro que meu pai também foi lá. Ele foi lá para defender a revolução. Eu fiquei em casa. Eu fiquei vendo tudo na televisão. Eu lembro muito bem do Yeltsin em cima do tanque. Lembro do meu pai voltando como um herói. Vocês sabem que eu acho que até hoje ele vive daquilo, daquele dia. Bom, também como o meu avô, né, que passou a vida inteira contando como que eles venceram os nazistas em Stalingrado. Eu acho que no geral eles se decepcionaram. Eu digo assim, a geração deles se decepcionou. Acho que esse mundo não é para eles. Não é deles, mas é o meu mundo. Ah, sim, é o meu mundo. Eu avancei na vida sozinha. Ó, não foi melzinho na chupeta não, viu? Entrei na faculdade de jornalismo sozinha, sem dinheiro, sem professor particular, sem pistolão. Achava os colegas de classe muito chatos. Os professores também, com material didático, soviético, sendo que a vida em ebulição ao redor já não era mais nada soviética. Os primeiros artigos importados, usados, começaram a chegar. Nossa, aquilo foi um êxtase, eu lembro disso. O primeiro McDonald's na Praça Pushkin, primeira propaganda de televisão, eu acho que foi de um chaturco, foi isso. É isso, antes as coisas eram, como que eu posso dizer? Eram cinzas, eram meio sem cor, e depois tudo passou a ser colorido. As placas eram brilhantes, eram vistosas. A gente queria tudo. A gente podia ter tudo. Você podia ser quem você quisesse. Você podia ser um corretor, você podia ser assassino de aluguel, você podia ser gay. Você podia ser gay. Abençoados anos 90, inesquecíveis anos 90. É isso, alguma coisa já tinha mudado na cabeça das pessoas. Se você quisesse, se você desse duro, você ia conseguir. Não tinha mais essa de Lenin, Stalin. Um outro universo estava se abrindo à nossa frente. Essa era a impressão que a gente tinha. A gente podia conhecer o mundo todo. A gente podia ter um apartamento, a gente podia comer carne de elefante no almoço. Imagina, eu, jovem. Imagina. Tinha muitos admiradores nessa época. Nunca gostei muito das pessoas da minha idade, não, dos meninos. Sempre gostei de homens mais bem resolvidos, mais bem sucedidos. Eu não queria pra mim essa coisa de casar com alguém que só ia ser reconhecido depois da morte, sabe? Pra mim esses eram os heróis da minha mãe. Como que é? Os que liam e não sabiam voar, como os heróis de Chekhov, foram substituídos pelos que não liam, mas sabiam voar. E eu admirava esses homens de negócio. Eu gostava do jeito que eles andavam, do jeito que eles se vestiam, do jeito que eles se comportavam, do jeito que eles falavam, o vocabulário deles. Offshore, permuta, rede de marketing, abordagem criativa. Uma vez, eu estava numa reunião de planejamento da redação lá do jornal que eu trabalhava, e aí nosso chefe redator gritou assim, no meio da redação: nós precisamos de capitalistas. Eu, bonita, jovem, fui mandada para entrevistar esses homens.
quem eram esses homens. Como eles tinham ganhado o primeiro milhão deles. Que, de certa forma, era esse milhão que povoava a nossa imaginação. Haviam socialistas que tinham se tornado capitalistas, por exemplo. É isso, o homem russo, ele não estava acostumado com a ideia de que ele podia ser rico. Ele tinha até medo. Então, o que ele queria? A gente sabia o que ele não queria, que era que o outro ficasse rico. E aí fui lá entrevistar, Nossa, foi aí que eu... Não lembrava. Foi aí que eu conheci, Foi... Nossa, eu tinha esquecido. Foi aí que eu conheci. Eu acho que eu amei aquele homem. Nossa, soou como uma confissão, né? Nossa. Ele era 20 anos mais velho que eu. Ele tinha 2 filhos, uma esposa ciumenta. Nós ficamos enlouquecidos um pelo outro. Enlouquecidos. Era tamanho o ímpeto que ele me confessou uma vez, para ele conseguir trabalhar de manhã, sem chorar na frente das pessoas, ele precisava tomar 2 comprimidos. Bom, eu também, né? Eu também cometi atos insanos, imagina, eu tinha 22 anos. Hoje eu entendo que o amor é um tipo de negócio, cada um vai ter o seu risco. Agora, é raro encontrar quem se interessa pelo amor, né? Porque eu acho que estão todos muito focados numa coisa que é dar o salto na carreira. Otária, nossa, completamente otária. Mas eu fui uma otária feliz, ó. Ele dispensava o chofer dele e a gente ia dar uns passeios noturnos por Moscou, numa Mosquivite velha, olha, podre de gasolina. E a gente ficava lá, a gente se beijava. Eu ficava muito aturdida com a energia dele, sabe? Com o impulso dele, com a energia. Ele me ligava à noite e falava, amanhã a gente vai para Paris. E a gente ia. Ou, tirei 3 dias de folga, a gente vai para as Canárias. E a gente ia de primeira classe. No hotel a gente pegava a suíte mais luxuosa, chão de vidro, peixes nadando embaixo, assim, imagina um tubarão vivo nadando embaixo dos seus pés, assim. Mas é verdade que a imagem que eu guardo mesmo é dos passeios noturnos na Mosquivite fedendo a gasolina. E dos beijos. Ele alcançava o mundo para mim, ele alcançava a lua para mim, eu me apaixonei. Eu gosto de gatos. Eu gosto dos gatos porque eles não choram, né? Ou pelo menos ninguém nunca viu eles chorarem. É isso, se alguém me vê na rua vai pensar, é uma mulher rica e feliz, porque é verdade, eu tenho tudo. Eu tenho o meu apartamento, eu tenho móveis italianos, eu tenho a minha filha querida. Eu tenho uma empregada, eu não frito as minhas almôndegas, mas eu vivo sozinha. Eu quero viver sozinha. Para mim, a solidão é liberdade. Eu não tenho medo da solidão. Aliás, o que eu tenho medo? De
Tenho medo de quê? Tenho medo de... Do quê que eu tenho medo? Tenho medo de dentista, certeza. Dentista. Bom. Aí eu engravidei. Bom, talvez eu tenha assustado. Eu acho que todos os homens são covardes. Pode ser um oligarca, pode ser um morador de rua, são todos iguais. Não existe homem com mais de 14 anos. Esse foi o conselho mais razoável que a minha mãe me deixou. Eu contei para ele que eu estava grávida, na véspera de uma ida que eu tinha, de uma viagem a trabalho. Aliás, eu adorava essas viagens. Adorava essas viagens. Uma vez, eu fui mandada para cobrir uma história numa região de Minas. É uma história bem triste, mas ela é muito, muito típica dessa época, assim. Num final de semana, uns mineiros exemplares ganharam de presente um toca-fitas Panasonic. E aí, naquela madrugada, uma família inteira foi assassinada. Não levaram absolutamente nada da casa. Só o toca-fitas Panasonic. Em Moscou a gente tinha supermercados, a gente tinha carros de luxo, mas você saía um pouquinho do centro, um toca-fitas, assim, uma caixinha de plástico, era um tesouro. Enfim, eu voltei e aí primeiro ele falou, a gente vai ter o filho, me fala o que você quer que eu faça, uma palavra sua, eu me divorcio, aquela história toda. Eu acho que tem homem que arruma mal e vai embora. Ele não, ele ficou lá, falando, ele ficou falando, e falava, e eu comecei a sentir as pontas dos meus dedos frias. Eu já sabia que eu não ia ser feliz com ele. Só que na época eu só sofria, Sofrer é humilhante. É muita humilhação sofrer. Eu liguei para ele e falei, não lembro, preciso que você venha me buscar no hospital. Ele falou, hoje eu não posso. E daí no mesmo dia ele foi para a Itália esquiar com os filhos. Eu lembro que eu pedi um táxi, estava nevando. Eu lembro de caminhar assim no meio dos montes de neve, segurando a minha barriga, sozinha e... Quer dizer, eu não estava mais sozinha, né? Eu tinha minha filha. Nós já éramos duas. Minha filha. Minha querida, né? Meu maior tesouro. Eu acho que depois disso eu não tenho grandes histórias, assim. Deve fazer o quê? Uns 8 anos que a gente se separou? Só porque ele perdeu muito dinheiro, ele e os amigos, né? Bom, também já ganharam muito dinheiro, olha, muito dinheiro. Estavam sempre entediados. Vocês sabem que as agências de turismo de Moscou oferecem a esses clientes entediados algumas atividades bem interessantes? Por exemplo, você pode comprar 2 dias na prisão. Verdade. Você é colocado dentro de um carro da polícia, você é levado para a prisão central, lá você recebe macacão de presidiário, você é jogado no pátio para fugir de cachorro, apanha de cacetete de borracha e tudo. Novas sensações. É verdade? De 3 a 5 mil dólares você pode comprar... Pode brincar de ser mendigo. Mendigo mesmo. Os interessados vão lá, se vestem, se maquiam, e aí eles são jogados nas ruas de Moscou para pedir esmola durante a madrugada. Claro, tem sempre um segurança ali na esquina, né, para ficar de olho, mas tem atividades para a família toda, o marido vira o cafetão e a esposa prostituta. Inclusive eu conheço uma história, olha, a mulher que conseguiu mais homens numa única noite, esposa de um confeiteiro riquíssimo, riquíssimo. E a mulher, de aparência mais simples, mais soviética. Meu marido ficou feliz. Feliz, é verdade. Tem também algumas atividades que não são anunciadas, que são secretas.
Mas você pode comprar uma caçada humana na madrugada. Você oferece milhares de dólares a um mendigo e em troca ele vai ser um animal caçado e daí se ele conseguir escapar do tiro, teve sorte. Mas se ele tomar o tiro ele não pode reclamar porque está tudo dentro da regra. E o nome disso é felicidade. A felicidade para o homem russo é ir para a cadeia por 2 dias, porque ele sai de lá e ele entende que a vida dele é boa. Na verdade, a vida dele é ótima, é maravilhosa, né? Porque ele pode comprar um carro de luxo, ele pode comprar um iate, né? Ele pode comprar uma cadeira de deputado, ele pode comprar uma vida humana, ele pode ser quase um deus. E todos eles, tá? Todos eles são nascidos na União Soviética e eles continuam lá, com essa mesma doença. E era um mundo tão ingênuo. Prometeram pra gente, a propaganda dizia: conduziremos com mão de ferro a humanidade em direção à felicidade. Agora minha filha está crescendo, né? Eu estou preocupada com o futuro dela, ou seja, com o dinheiro. Então eu saí lá do jornal, hoje eu trabalho numa agência de publicidade porque eu ganho muito melhor lá. Mas lá nós fazemos propaganda não só de produtos, tá? Nós fazemos propagandas de necessidades, é isso, nós criamos novas necessidades. Como viver bem, por exemplo. É isso, ó. A propaganda é o espelho da revolução. Não é? Olha, não era nem para vocês, viu? Era para mim mesma que eu precisava contar tudo isso.
Возвращение нашего главнокомандующего Михаила Горбачева. Заставка. Paysicker. É o Gorbachev? É o Gorbachev. Por causa dele, nós estamos com confusões econômicas. Por causa dele, nós temos oportunidade. Por causa dele, nós estamos com instabilidade política. Por causa dele, nós temos liberdade. Caos completo. Esperança. Estabilidade política. Por causa dele, nós temos muitas coisas, como Pizza Hut. É. Viva Gorbachev! Viva Gorbachev! Viva Gorbachev! Nada pode unir mais as pessoas do que uma pizza quente da Pizza Hut. Bons amigos, boa pizza.
Aqui, quem se depara com um cadáver acha que eles ficam quietos, são silenciosos, mas dali saem sons o tempo todo, o tempo todo. Tem uma espécie de sussurro lá dentro, um ar que escapa, um osso que estala. Você pode até ficar louco. Aqui, agora. Quanto tempo faz que a gente está aqui falando, falando, falando. Nesse meio tempo, a vizinha chegou, o telefone tocou, a tempestade passou. Tudo isso me influenciou. Eu respondi a tudo isso. Mas no papel vão ficar só as palavras. O resto não vai ficar. A vizinha não vai ficar, os telefonemas não vão ficar. As palavras que eu não disse, mas que passaram pela minha memória, que estiveram aqui presentes, também não vão ficar. Amanhã talvez eu contasse tudo isso de uma maneira completamente diferente. As palavras ficaram, mas eu vou me levantar e vou embora. Eu aprendi a viver dessa maneira. Eu sei e continuo andando. Aqui,
Numa loja de bebidas, espancaram um homem a pontapés até a morte. A vodka tá valendo mais do que esse tal dólar americano. Com vodka dá para comprar de tudo aqui. Vem eletricista, vem encanador. Sem ela você não consegue comprar mais nada. Em suma, a vida passou. O tempo é a única coisa que você não consegue comprar com dinheiro nenhum. E nem com vodka. E você pode chorar. Você pode espernear para Deus. Mas isso você não consegue comprar. E é assim que funciona. Aqui me espancaram. Um idoso de 65 anos, doente. Me jogavam de bruços no chão, me batiam com bastões de borracha nas minhas costas, nos meus calcanhares. Quando eu estava sentado numa cadeira, eles batiam nas minhas pernas, na altura dos joelhos até a virilha. E nos dias seguintes, as minhas pernas ficavam cobertas de hematomas e eles voltavam a bater nesses hematomas vermelhos, roxos, amarelados, com os mesmos bastões. E a dor era tanta, parecia que eles estavam jogando água fervendo em cima das minhas partes sensíveis e feridas. Eu chorava. Eu gritava de dor. Eu retiro as minhas declarações obtidas à força. Eu não sou um traidor. Eu não sou culpado de nada. Não sou um traidor da minha pátria. A minha filha é comunista. Fui eu mesmo quem a eduquei assim. Eu cometi erros no campo das artes. Eu perdi o meu coletivo teatral. Eu imploro a você, chefe do governo, salve-me. Salve-me. Devolva-me a liberdade. Eu amo a palavra camarada. Eu amo a minha pátria. Eu tô pronto. Eu tô pronto para lhe dedicar todas as minhas forças das minhas últimas horas de vida. Aqui, diante da televisão. Não era uma transmissão comum. Aqui estavam passando. O aparelho pulsava como se o próprio globo estivesse teimosamente tentando espremer sua enorme massa para fora da tela. Só Deus sabe o que estava acontecendo naquela tela. Dava para sentir a tempestade de meteoros. Estavam mostrando a Terra de uma altura de mais de 50 mil quilômetros. Dava para ver o Atlântico e a espiral de ciclones. Dava para olhar através das montanhas e enxergar a Groenlândia e os Pirineus lá embaixo. Depois, um pé d'água começou. E a televisão foi jogada de um lado para o outro, até que sua caixa se abriu. E de repente, a terra, como uma bola de fogo, foi atirada para dentro da sala. Ela voou até a janela, ricocheteou para o teto, voltou a toda velocidade para a tela. Ainda bem, pois tinha deixado tudo na sala vermelho vivo. As flores, na borda da janela, estavam quase mortas.
e os objetos do dia a dia cheiravam todos a abismos. Yeah.